Deus é bom. Eita glória. Nós estamos no tratamento, e o tratamento é forte. Sim ou não? Sim. Glórias a Deus. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, do verso 26 até o verso 32. Quero trazer uma mensagem, um ensino para você nesta manhã, a respeito de uma das coisas mais importantes da sua vida. Estamos aprendendo com o Espírito Santo nesses últimos dias a orarmos da maneira correta. Diga assim: eu preciso aprender a orar da maneira correta. Aleluia. Porque muitas pessoas acham que oração é simplesmente oração. Oração é sair falando com Deus, contar para Deus seus problemas, o que você está passando, o que você está vivendo. Mas nem sempre isso é oração. E só o Espírito Santo pode te ajudar nesse propósito de oração. Aleluia. Você sabe o quanto você precisa do Espírito Santo? Você precisa do Espírito de Deus. Mais do que você imagina, mais do que você aprendeu um dia. Sem o Espírito Santo não existe cristãos. Sem o Espírito Santo existe religião, mas não a fé verdadeira. Observe o que diz a palavra do Senhor, verso 26. Romanos capítulo 8. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, aquele que sonda o teu coração, conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede pelos santos, pelos salvos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aqueles que Deus justificou de todos os seus pecados, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará junto com ele de graça todas as coisas? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendita a palavra que vem de Deus. Você precisa do Espírito Santo para ler a Bíblia, para orar, para fazer qualquer movimento na fé. É necessário que o Espírito Santo esteja presente no seu coração, na sua vida. Observe o que o apóstolo Paulo está ensinando. E quando ele está ensinando isso, ele não está apenas fazendo perguntas, ele está trazendo respostas. Ele diz assim: que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E então ele conta qual é a grande fraqueza que nós temos. Nós não sabemos
orar como deveríamos. Aleluia. Diga assim: a minha grande fraqueza é que eu não sei orar da maneira certa. Aleluia. Agora, não existe crente sem oração. Hã? Quem é crente? Credo, pastor. Crente significa aquele que crê. Não existe fé em Jesus sem oração. A oração é um fundamento indispensável da fé. Você não pode sobreviver no Espírito sem oração. Você não pode sobreviver na fé sem oração. Você não pode sobreviver no corpo de Cristo sem oração. Aleluia. Você precisa aprender a orar, porque sem oração não há como se manter de pé diante de Deus. Por isso você encontra, por esse motivo também, tanta gente desviada. Quem conhece alguém que se desviou da fé? Olha aí para o seu lado aí, deixa a mão levantada. Olha aí, a grande maioria de nós sabemos, conhecemos. Muitas pessoas estão perdendo o seu tempo, desperdiçando sua força, orando de uma maneira errada. Observe, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo veio te ajudar, não veio te destruir. O Espírito Santo veio te socorrer, não veio te prender, não veio te acusar, não veio te condenar, não veio atrapalhar o teu relacionamento com Deus, Ele veio te ajudar. É por isso que isso está escrito na Bíblia, para ajudar você. Aleluia. O Espírito nos ajuda, nos socorre, estende a mão, nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Observe este ensinamento do Espírito Santo. Paulo começa a falar dessa fraqueza que nós temos de não orar como convém, e então ele diz: o Espírito vem nos ajudar. E então ele começa a nos revelar o propósito de Deus para a oração. Ele vem e diz: nós sabemos que Deus age, Deus opera em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com o seu propósito. Você ama a Deus? Sim ou não? Vocês estão aqui? Quem está ouvindo a palavra? Aleluia. Se você ama a Deus, o Senhor diz que agirá, tomará atitudes, trabalhará em seu favor, em todas as coisas, para aqueles que amam a Deus, e que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Deus age em tudo, em todas as coisas, se você o ama, e se você foi chamado segundo o seu propósito. Que propósito é esse? É o que Paulo vai responder no verso seguinte, verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Jesus. Esse é o seu propósito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o seu propósito é ser semelhante a Jesus no seu caráter. Aleluia! Quem entregou a vida para Jesus? Veja, esta palavra não é para quem não é salvo. Esta palavra é para quem é salvo.
Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, que se reunia na cidade de Roma, por isso é carta aos romanos. Ele diz que o Espírito Santo intercede pelos santos, pelos salvos. Então, quando ele está falando de predestinação nesse texto, isso nada tem a ver com a predestinação de salvação. Nada tem a ver com essa doutrina de predestinação. Ele está dizendo que Deus nos predestinou. Todos os crentes são predestinados a ser iguais a Jesus. Aleluia! Ele não está falando para quem está perdido. Ele está falando para quem é santo, para quem tem o Espírito Santo, para quem é salvo, para quem recebeu o selo da redenção, que é o Espírito de Deus. Existe um propósito para todo aquele que nasceu de novo: ser semelhante a Jesus. Esse é o teu chamado inicial. Aleluia! Mas existe um problema, pergunta qual? Você não sabe disso? Você não sabe que Deus te destinou a ser como Jesus. E então você ora contra o propósito de Deus. Por isso Deus não coopera com você. O que Paulo está ensinando aqui é algo extraordinário, poderoso. Existe um destino pré-determinado por Deus para a sua vida. Veja, predestinar alguém não significa manipular essa pessoa. Deus não vai apertar um botão e fazer você ser igual a Jesus na marra, não. O que Paulo está dizendo é que no coração de Deus, na mente de Deus, no projeto de Deus, é assim que Ele olha para você. É isso que Ele espera de você. É isso que Deus pensou sobre o teu futuro. Foi para isso que você veio para Deus. Para que no seu coração, nas suas ações, na sua vida, você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo. É um destino predeterminado por Deus. Aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja glorificado, o primogênito entre todos nós. Aleluia! Há um poder que ensina aqui. Você está aprendendo algo para mudar a história da sua vida. Veja, por que nós não oramos da maneira correta? Porque não conhecemos o propósito de Deus. Quando você não sabe o projeto de Deus, quando você como cristão não sabe o destino que Deus espera de você, você vai orar sem direção. Você não saberá pelo que orar, como orar, em que direção orar. Por isso que você ora baseado nas circunstâncias que você está passando. A maioria das pessoas, dos crentes que oram por seus problemas nessa terra. Quando os problemas chegam, quando a dificuldade financeira chega, quando a enfermidade bate na porta, quando o problema familiar surge, quando a situação difícil acontece no trabalho, geralmente você vai orar. Então você está sendo movido pelos problemas a orar, não pelo Espírito Santo para orar. Quem está entendendo?
O problema te leva para a oração. Mas o problema do problema te levar a orar é que quando ele se resolver, você para de orar. Senhora, não olhe agora, mas do seu lado tem alguém bem assim. Aleluia. Por isso a maioria dos crentes só ora quando a coisa está difícil. Você precisa mudar isso. As circunstâncias desse mundo não podem te mover à oração. Por isso as coisas são tão difíceis, as respostas são tão difíceis de chegar. Por isso sempre você vai depender da fé de outro para ter resposta. Mas o Senhor quer ensinar você a receber tudo o que você orar. Você crê nisso? Observe o que Paulo está dizendo. Ele diz: Deus age em todas as coisas. Deus agirá, Deus fará, Deus age em todas as coisas. Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você aprender a orar na direção do Espírito Santo, Deus agirá em teu favor. Mas a maioria das pessoas oram baseado nos problemas que estão passando, na situação difícil que estão vivendo, no contexto de vida ao qual estão vivenciando naquele momento. Você não deve orar baseado no que acontece no mundo, mas você deve orar sobre a instrução do Espírito. E aqui está a instrução do Espírito Santo. Aqui está a revelação do Espírito Santo. Quando Paulo está ensinando isso, ele não está ensinando algo que ele queria aprender, ele está ensinando algo que ele aprendeu com o Espírito Santo. Quando Paulo começou a sua caminhada, as suas orações tinham a ver com os problemas que ele passava. Mas com o tempo ele foi sendo ensinado pelo Espírito. Diga assim: ensinado pelo Espírito. Aleluia! E então ele aprendeu o caminho da oração que faz Deus agir sempre. Como eu devo orar? A minha grande fraqueza, sua grande fraqueza é não saber orar. Mas aqui está revelado como é que devemos orar. Qual é a direção da oração? Qual é o propósito de Deus para mim e a sua oração? Você precisa orar para ser semelhante a Jesus na sua vida. O tema da tua oração deve ser: Senhor, me faça semelhante a Jesus, no meu coração, nas minhas atitudes, na minha vida. Você precisa aprender a orar em acordo, em concordância com o propósito de Deus. Você precisa orar pela libertação do teu coração, pela transformação do teu caráter. Esse é o projeto de Deus para você. Espírito Santo, me ajude a ser liberto no meu coração. Espírito Santo, tira de mim o que não presta e coloca o que é de Jesus no meu coração. Eu estava compartilhando aqui, no evento dos homens, que alguns anos atrás eu saía para ter um tempo de oração por conta de problemas, circunstâncias difíceis, coisas que aconteceram na minha vida. E eu tirava um propósito, um tempo de jejum. Quando eu começava a orar por aquilo, simplesmente o céu fechava, não vinha direção nenhuma. E então eu pedi a Deus: Senhor, me dá uma palavra, me instrui, fala comigo a respeito dessa situação.
E todas as palavras que o Espírito me dava tinha a ver com o ministério, tinha a ver com vida com Deus, tinha a ver com orar no Espírito, tinha a ver com essas coisas. Eu dizia, não, pera aí, o senhor não está entendendo. Eu estou passando por um problema, eu quero uma palavra sobre o problema que eu estou passando. E o Espírito Santo falava comigo, é assim que ora, você tem que fazer isso, buscar Deus, e não sei o que, dons e profecia. Eu falei, não, eu não preciso. Eu ia falar sobre uma coisa, problemas da vida, circunstâncias do mundo, dificuldades, e o Espírito falava outra. Eu dizia, mas eu não entendo esse mistério aí. Aleluia. Até o dia que você para de ser cabeçudo, né? Que você para de brigar, de lutar, de querer fazer as coisas do teu jeito. E então você diz, espera aí, se o Espírito está falando nessa direção, eu preciso obedecer. Então eu deixei aquilo de lado e comecei a seguir as palavras que o Espírito falava. E o Espírito Santo começou a me ensinar a esse respeito. Isso que eu estou ensinando para você, eu não li em lugar nenhum. Eu não estudei em escola bíblica nenhuma. Tempo de busca, jejum, oração, adoração, santificação. E o Espírito do Senhor me trouxe esta palavra, dizendo, você precisa entender que você foi predestinado a ser como Jesus. E quando você ora contra esse fluxo, esse propósito, você terá problemas. Se você ocupa a sua vida de oração falando dos problemas, você está agindo contra o projeto de Deus. Você está orando contra o propósito de Deus. Quem está entendendo? Existe um propósito de Deus para a sua vida. Diga isso para a pessoa do seu lado. Diga para ela, existe um propósito de Deus para a sua vida. E o propósito é, diga para ela, o propósito é que você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Aleluia. Quando você ora nessa direção, por isso temos ensinado você, incentivado você a orar em línguas, orar no Espírito, porque quando você ora em línguas, é isso que você está orando. A Bíblia diz, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, que é o Deus Todo-Poderoso, sabe que a intenção do Espírito é te fazer cada dia mais parecido com Jesus. Aleluia! Quando você ora, baseado nas dificuldades que você está passando, a sua intenção não é ser parecido com Jesus, é apenas que Deus resolva teu problema. Você precisa entender que antes de ouvir a tua voz, Deus ouve o teu coração. Antes de ouvir a sua voz, Deus ouve o seu coração. Aquele que sonda os corações, conhece as nossas intenções. Aquele que sonda os corações, conhece o que está dentro do nosso coração. A sua oração deve ser em direção ao projeto de Deus para você. Então você deve orar ao Espírito
para que você seja parecido com Jesus no seu coração. Se você ora por um problema financeiro, se você ora por uma situação que envolva dinheiro, como você deve orar? Senhor, me faça semelhante a Jesus na lida com o dinheiro. Como Jesus lidou com finanças, assim seja na minha vida. Jesus viveu a provisão de Deus, nunca lhe faltou nada. Sim ou não? Assim seja com você. Jesus viveu a saúde de Deus na terra, assim seja com você. Jesus viveu dominado pelo Espírito Santo, assim seja com você. Jesus viveu acima do pecado, assim seja com você. Jesus dominava sobre as vontades da carne, assim seja com você. Jesus venceu o maligno em todas as suas tentações, assim seja com você. Jesus venceu esse mundo, assim seja com você. Aleluia! Jesus orava, Deus agia, assim seja com você. O propósito de Deus é fazer você cada dia mais parecido com Jesus, no seu interior, nas suas atitudes. Quando você ora nessa direção, você ora no Espírito Santo. Quando você ora nessa direção, Paloma, você está orando no Espírito, porque essa é a intercessão do Espírito Santo. Você está orando, ó Deus, me acuda, socorro, meu Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, né? A tua oração é de desespero, a tua oração é pedindo para Deus resolver coisas, e a oração do Espírito é, faz ele mais parecido com Jesus, faz ele mais parecido com Jesus, faz ele mais parecido com Jesus. A oração do Espírito é, olha, a fé dele não é igual a de Jesus, Senhor, toca nele agora. É por isso, preste bem atenção, vocês estão aqui, sim ou não? É por isso que Deus precisa usar as circunstâncias desse mundo para mexer com o teu caráter. Porque você não ora como convém. Você não autoriza o Espírito Santo a trabalhar em você. Então as dificuldades do mundo vão trabalhar na sua vida. E aí você está cheio de si mesmo, achando que é melhor que todo mundo, achando que Deus te prosperou e enriqueceu porque você é bom. Aí vem uma crise, aí vem um problema, aí afeta a sua saúde, aí você baixa a tua bola. Ajuda, socorro, ora por mim. Não precisava ser assim. Ore para que Deus transforme o seu coração. Esse deve ser o tema da sua oração. Que o Senhor Jesus tome conta da minha vida. Aleluia. Essa deve ser a sua oração. Senhor, me faça semelhante a Jesus. Me faça parecido com Jesus. Nos meus sentimentos, no meu coração, na minha vida, nas minhas ações. Todos os dias. Ore todos os dias. Esse é o caminho da oração. Entregue a Deus o que Ele está pedindo, e Deus vai entregar a você o que você precisa. Entregue a Deus o que Ele está pedindo, e Deus vai te dar o que você precisa. Veja, é isso que Paulo continua ensinando. No verso 32 ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, Deus, o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós,
como não nos dará junto com Ele, de graça, todas as coisas? O Deus que não poupou Jesus, antes derramou sobre Ele a ira pelo pecado, antes o pôs na cruz, antes descarregou sobre Ele o castigo pelos nossos pecados. Aquele que não poupou a Jesus Cristo, seu Filho amado. Como você ousa pensar que Ele não te dará de graça tudo o que você precisa? Agora observe, Ele nos dará juntamente com Jesus. Deus não quer te dar nada sem Jesus, mas Deus quer te dar tudo com Jesus. Quando você ora pedindo para que você seja mais parecido com Jesus, mais parecido com Jesus, mais de Jesus e menos de você, junto com Jesus, Deus te dará todas as coisas que você precisa. Você está entendendo isso? Não? Você confia na palavra, sim ou não? Então você precisa mudar a maneira que você está orando. Você precisa adotar esse caminho de oração todos os dias. Pegue as palavras de João Batista. Ele disse: convém que ele cresça e eu diminua. Quem sabe por isso Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Convém que Jesus cresça e eu diminua. Você precisa orar todos os dias dizendo: Senhor, que Jesus cresça em mim e que eu diminua. Tira do meu orgulho, tira meu egoísmo, tira minha vaidade, tira minha ganância, e me dê a santidade de Jesus, o caráter de Jesus, o amor de Jesus, a força de Jesus. Faça de mim alguém semelhante a Jesus. Porque junto com Jesus, Deus te dará todas as coisas. Esse é o caminho, pastora, para receber tudo o que você pedir. Aleluia. Esse é o caminho para receber as respostas que você tanto está procurando. Se você orar de acordo com o propósito de Deus, de acordo com o destino que Deus estabeleceu, você estará orando no Espírito, e Deus te dará todas as coisas. As coisas que você precisa deveriam correr atrás de você, mas hoje é você que está correndo atrás delas. A maioria dos crentes passam a maior parte da sua vida de oração correndo atrás de coisas que Deus disse que acrescentaria. Por que isso acontece? Porque aprendemos a orar errado. Porque não oramos da maneira como convém. Não oramos da maneira correta. E então buscamos coisas que Deus quer nos dar. E não pedimos a Deus aquilo que Deus quer que sejamos. Paulo escreveu isso porque ele aprendeu com o Espírito Santo. Por isso, Paulo foi alguém que ensinou tantas coisas e foi tremendamente usado por Deus. Ao ponto de que ele diz
Em Gálatas, no capítulo 4, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo chegou um momento da sua vida com Deus que ele disse: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Porque todos os dias Paulo orava dizendo: me faça mais parecido com Jesus. E chegou uma altura da sua vida em que Paulo simplesmente perdeu o comando de tudo, e Cristo vivia em Paulo. Esse é o destino de Deus para você, esse é o propósito de Deus para você, e isso é tão real, tão verdadeiro, tão certo, tão seguro, que mesmo que você não coopere, mesmo que você não ore nessa direção, quando você morrer e entrar no céu, você vai ser parecido com Jesus. Quando você entrar no céu, você será parecido com Jesus. Mas eu quero dizer para você, se você não adotar isso aqui na terra, você vai desperdiçar muitos anos da tua vida, sofrendo desnecessariamente, perdendo tempo e força em orações que não serão respondidas. Mas se você pôr isso dentro do teu coração, você viverá todas as coisas de Deus para a sua vida. As coisas do Senhor vão cooperar em teu favor. Deus age em todas as coisas para aqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, o Filho de Deus. Aquele que não poupou o seu filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e de graça todas as coisas? O que você precisa? O que você precisa? Quais são as suas necessidades? Quais são os problemas que você está passando? Quais as dificuldades que você está vivendo? Junto com Jesus está o que você precisa. Por isso você deve orar para ser cada dia mais parecido com Jesus. Porque junto com Jesus está tudo o que você precisa. Diga assim: junto com Jesus está tudo o que eu preciso. Junto com Jesus está o seu milagre, está a cura, está a libertação, a salvação da sua família. Junto com Jesus está a libertação dos vícios. Junto com Jesus está todas as coisas que alguém precisa. Mas sem Jesus, você vai ficar muito longe. Esta é a oração que sempre terá resposta. Vocês estão aqui? Esta será a oração que sempre terá resposta. Me faça parecido com Jesus. Me faça parecido com Jesus. Todos os dias. Senhor, faça parecido com Jesus. Senhor, que Jesus cresça em mim e eu diminua. Se você orar esta oração todos os dias, tudo que você precisar, Deus agirá em teu favor. Não ore contra o projeto de Deus. Você vai sofrer muito.
Aleluia. Quem entendeu esse ensino, fique sobre seus pés. E esse é o momento de você orar, pedindo ao Espírito Santo que liberte o teu coração, que o faça mais parecido com Jesus. No meu coração, Espírito Santo, me faça parecido com Jesus. Nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, no meu pensamento, nas finanças, na saúde, me faça semelhante a Jesus, me faça parecido com Jesus. Sim, Espírito Santo, me faça mais parecido com Jesus. Que Jesus cresça, tome conta da minha vida, tome conta do meu coração, e que eu diminua. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tira de mim tudo que é contra Jesus, tira do meu coração tudo que é contra Jesus, tira da minha vida tudo que é contra Jesus. Sim, Espírito Santo, eu me entrego ao propósito que Deus tem para mim, de ser parecido com Jesus. Sim, Espírito Santo, eu me entrego ao plano que Deus tem para mim, eu me entrego ao projeto que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.